Você que está assistindo, por acaso sabe o que é censura? Então vem com a gente que o Papo Político te ensina. E hoje, para nos ajudar com esse conceito que é muito vasto hoje em dia, está aqui que é advogado, mestre e doutor pela USP e professor universitário Maurício Bunazar. Muito obrigado por ter nos recebido hoje. Obrigado, Pedro. É uma alegria estar aqui com vocês, com os seus ouvintes, telespectadores. É uma alegria e, especialmente, Pedro, é uma alegria poder bater um papo com um aluno tão interessado quanto você é. A honra é toda minha, acredite. Obrigado. Now, shall we begin? Vamos lá, professor, é o seguinte, conceito de censura. Eu acho que não é uma coisa que dá para explicar só com uma frase, tem que ter um tipo de debate e, utilizando como base o nosso conceito, tem que ser jurídico. Nós temos aqui a Constituição Federal e se nós lemos ela direitinho, nós percebemos que tem 2 artigos na Constituição, artigo 5º e 220, que já reprimem completamente qualquer tipo de censura prévia. Só que não é na Constituição que a gente tem o significado de censura. Então você, que já é muito bem dotado sobre esse assunto, poderia nos explicar para mim e para todos os ouvintes qual é o significado de censura? Pedro, olha, a pergunta é muito interessante. Eu sempre gosto de debater esse tema. A liberdade de expressão é um tema que me é muito caro. Acho que você sabe disso. Sei. Então, é sempre bom poder falar um pouquinho sobre isso. O que acontece? As pessoas, de maneira um pouquinho retórica, às vezes descuidada, utilizam a expressão censura de maneira imprópria. O conceito de censura, ele não é tão difícil quanto parece. Censura é um mecanismo de defesa do Estado contra manifestações potencialmente desestabilizadoras. Censura é isso. Então, vou tentar colocar de uma maneira um pouquinho mais simples. O que é a censura? É uma defesa do Estado, dizendo, olha, vocês aí não falem sobre tais assuntos, não se manifestem de tal forma, porque isso pode abalar o governo ou mesmo o próprio Estado. A nossa Constituição proíbe, como você bem apontou, a censura prévia, não é? Então, eu gosto de dizer aos meus alunos que há um direito a manifestações desestabilizadoras. Então, o que eu quero dizer com isso? Se amanhã ou depois alguém descobre um fato que pode ensejar o impeachment do presidente da República, essa pessoa tem o direito de fazer manifestações e até mesmo buscar e conseguir esse impeachment. Isso, indiscutivelmente, gera uma desestabilização. Mas a Constituição permite que o cidadão faça isso. Agora, há um detalhe que as pessoas costumam esquecer, às vezes comodamente. A nossa Constituição permite expressamente a censura, inclusive prévia. Sério? Seríssimo. What are you trying to tell me? I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Se você observar no artigo 136 e seguintes da Constituição, tem lá dos mecanismos de defesa das instituições e alguma coisa desse tipo, né? Lá se fala do estado de defesa e do estado de sítio. Durante a vigência do estado de sítio, é perfeitamente possível a censura. Eu posso impedir que o Jornal Nacional, por exemplo, divulgue certas notícias. Eu posso cancelar o WhatsApp. Eu posso cancelar redes sociais, isso está escrito na Constituição. Eu dou um exemplo para os alunos que é o seguinte. Imaginemos, nós tivemos recentemente um episódio de greve no Espírito Santo, não é? Greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Greve, e tivemos um problema, isso já há algum tempo, tivemos agora recentemente um episódio no Ceará. Imaginemos que as polícias militares de 3, 4 estados entrem em greve ao mesmo tempo e comece um burburinho de que outros estados entrarão em greve. Opa! As Forças Armadas terão de atuar para fins de segurança pública. E é perfeitamente possível que, diante de uma comoção generalizada, imagine, forças públicas armadas em greve, o presidente da República, com autorização do Congresso Nacional, decrete o estado de sítio e impeça qualquer notícia sobre essas greves. Cancelem grupos de WhatsApp para evitar propagação dessas notícias. Então isso é perfeitamente possível. Isso é perfeitamente possível.
Então, há situações em que eu não posso desestabilizar o governo e o Estado, mas a regra é que eu possa. Então esse é o desenho, em termos muito simples, esse é o desenho da censura na nossa Constituição. O que acontece? Muitas vezes, sob o falso pretexto da censura, as pessoas tratam de assuntos diversos. Um exemplo. Eu tenho uma briga com o Pedro, por exemplo, ele faz um blog dele, divulga alguma coisa mentirosa sobre mim. Eu vou lá, obtenho uma ordem judicial para cancelar aquela notícia mentirosa, etc. E o Pedro diz, eu fui censurado. Isso não é censura. Nós estamos diante de uma briga entre particulares. Muitas vezes, é verdade, um conflito entre direitos fundamentais. O meu direito fundamental à intimidade, à honra, e o direito fundamental dele, a liberdade de expressão, etc. Mas não se trata de censura. São brigas de direitos. São colisões, conflitos de direitos individuais, né? Que nada tem a ver com o Estado. Nada tem a ver com o Estado. Então vejam vocês o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão que eu julgo correta quanto ao resultado, mas com todas as vênias, com todo respeito, equivocada quanto às razões, liberou as biografias. Ou seja, aquele que quiser fazer uma biografia de alguém não precisa de autorização do biografado e, caso o biografado seja pessoa já falecida, dos seus familiares. Não há essa necessidade. E, até baseado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o Supremo disse, olha, nós não podemos compactuar com a necessidade de autorização, porque do contrário isso seria censura prévia. Ora, nada mais equivocado, com todo respeito. Não se trata de censura. Errou. Errou feio, errou rude. A censura é fundamentalmente ato imposto pelo poder público, em defesa do poder público. O que nós temos aqui, repito, colisão de direitos individuais. Do biógrafo, no exercício da sua liberdade artística, e do biografado, ou de seus familiares, no que tange a intimidade, etc. Então, para que não haja dúvida, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal andou bem pelo resultado, liberar as biografias sem autorização. Mas o fundamento, sempre com todas as vênias, não julgo propriamente correto. Eu acho que, fazendo uma conclusão aqui rápida, de que para haver censura é obrigatório, um requisito, ter manifestação do poder público. O Estado precisa intervir de alguma forma. Enquanto em um grande debate e conflito entre direitos de particulares, onde não há a presença do Estado, podemos ver como um ato sem nenhum tipo de censura. Mais ou menos, Pedro. Eu preciso fazer uma pequena correção. Muitas vezes, a censura pode vir por meio de uma decisão judicial. Pode? Pode, sem problema algum. O que caracteriza a censura é o interesse em jogo. Explico. A quem aquela proibição interessa? Quando ela interessa fundamentalmente ao governo ou ao Estado em sentido amplo, nós podemos estar diante da censura. Entendo. Então, um exemplo, a família Sarney, por exemplo, no Maranhão, conseguiu, por meio de ordens judiciais, evitar que o jornal Estado de São Paulo divulgasse notícias desabonadoras sobre eles. Notícias desabonadoras na condução dos negócios de Estado no Maranhão. Isso, a mim, parece censura, ainda que por meio do Poder Judiciário. Entendi. Então, a ideia, para sabermos se estamos ou não diante de censura, é sabermos os interesses em jogo. Quando a censura, ou melhor, quando a proibição é para proteger um interesse de Estado ou um interesse de governo, normalmente nós estamos diante de censura. Parece um pouco mais fácil de, pelo menos, avaliar e analisar no caso concreto. Exato. Tanto que isso me faz ter uma opinião, aliás, uma pergunta a respeito de um outro conceito, de um outro instituto. Muitas vezes é utilizado o conceito de boicote, que muitas vezes eu vejo debates acirrados a respeito sobre se um ato específico foi boicote ou foi censura. No que consiste boicote? O boicote, Pedro, ele não tem, embora ele possa ser confundido com censura, ele é radicalmente diverso. Por quê? Porque o boicote é uma manifestação do particular que busca apoio de outros particulares contra determinada conduta. Um exemplo simples. Imaginemos que um dono de um bar, etc., maltrate um homossexual. Tá bom.
alguém, um ativista da causa gay, por exemplo, vai lá e diz, olha, naquele estabelecimento, homossexuais são maltratados. Vocês, homossexuais, não frequentem mais aquilo e vocês, heterossexuais, que tenham um mínimo de bom senso e compaixão, também não frequentem aquele lugar. Isso é liberdade de manifestação, liberdade de pensamento e algo fundamentalmente lícito. É claro que se for mentira o fato apontado, o líder do boicote pode responder por isso. Mas o boicote é uma manifestação de particulares. Então eu vou dar um exemplo. Houve uma exposição autêntica, e isso, houve uma exposição de muitíssimo mau gosto, não é? De muitíssimo mau gosto. Eu sou totalmente contrário àquela exposição artística, mas o artista tem o direito. Eu não estou falando do peladão com as crianças, porque aí ninguém tem direito, né? Com criança não se deve mexer. A exposição feita pelo Santander. Isso, né? O Queer Museum, alguma coisa assim. Eu não lembro bem qual foi o ponto. Mau gosto, obras de péssimo gosto, mas o artista tem o direito de divulgar aquilo. O museu tem o direito de divulgar, ninguém pode proibir. Se amanhã ou depois o governo proibisse, ali haveria censura. Ali haveria censura. Tudo bem? Agora, um bando de particulares chegou e falou, olha, isso aqui é muito mau gosto, não frequentaremos. Mandaram e-mail para o curador, etc. O curador retirou a amostra. Perfeitamente possível. Isso é liberdade de manifestação. Não há nenhum problema. Temos um exemplo que, na minha opinião, se enquadra perfeitamente como censura. O prefeito do Rio de Janeiro é um pastor evangélico, né, o senhor Crivella. Houve lá uma HQ em que havia um desenho de dois adolescentes super-heróis, sei lá. Era uma HQ, um beijo gay entre adolescentes. E ele foi lá e proibiu. Aquilo é claramente censura, né? Claro, tanto que caiu a decisão assim como cai uma peça de dominó, né? Uma decisão que não pode sobreviver no Estado Democrático de Direito, evidentemente. Ah, mas Bunazar, eu acho de mau gosto o HQ. ótimo, não leia HQ. O seu direito é esse. É simples de entender. Não é tão simples. Por que não? Não, essa foi a pior mentira que me contaram. E você percebe que é simples. E que sempre foi. Ficou clara a diferença entre boicote e censura? Com certeza. Eu acho que enquanto um é utilizado apenas como mecanismo de defesa do Estado para casos necessários, o outro é uma manifestação exclusiva dos particulares, apenas para evitar algum tipo de manifestação que eles não gostaram. Exatamente. Eu posso terminar com um exemplo interessante? Não, qualquer seu. Os internautas que se interessaram, deem um Google, escreva assim, caso Lutz, escreve L-U-T-H. Esse U tem trema, porque é um caso alemão. O que aconteceu? Foi muito interessante nesse caso. O que aconteceu? Havia, durante o regime nazista, havia um cineasta, não é? Havia um cineasta que era um grande propagandista do nacionalsocialismo. E ele era um notório antissemita. Um notório antissemita. E ele tem um filme, se eu não me engano, chama Subjude, em que ele acaba com os judeus, é uma coisa horrorosa. Acaba o nacionalsocialismo é derrotado. Anos depois, esse cineasta faz um filme, Amada Imortal. Se minha memória não me trai, era esse o nome. Que era um filme de romance, etc. Um filme bem bobinho. Eric Luff, que era do clube de imprensa, alguma coisa assim, que é um judeu, diz alto lá, vamos boicotar esse canalha. Porque até ontem ele fazia propaganda antissemita. Então vamos fazer uma grande propaganda para que ninguém assista o filme. O boicote foi um sucesso, o filme foi um fracasso. O cineasta então processou Eric Luff, dizendo, olha, você me causou um dano. Os tribunais ordinários condenaram Luff, dizendo, olha, você violou o Código Civil, você causou um dano. Violou a lei civil, causou um dano, indeniza. O Tribunal Constitucional disse, não, pera lá. Ele não cometeu ato ilícito nenhum. Por quê? Porque ele simplesmente exerceu a sua liberdade de manifestação promovendo esse boicote. Então não há nada a ser indenizado. Então é um caso muito interessante. Indenizando com chave de ouro, hein, o exemplo.
Ah, que bom, fico feliz. Só para você ver uma grande diferença entre um ato de censura e um ato de boicote, né? Exatamente. Eu te agradeço muito por ter nos esclarecido isso. Obrigado muito por ter nos recebido aqui hoje. A honra foi toda minha, Pedro. O escritório está aberto. Sempre que eu puder ajudar, participar, vai ser uma honra para mim. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos que vocês assistiram. Agradeço a todos que quiseram ficar aqui até o final para entender um pouco mais do conceito de censura e boicote. É algo importante, que está com a gente todos os dias. Então você que nos assistiu, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para qualquer um que queira entender esse conceito. Olha o sininho como é importante. E se tiver uma boa retribuição do público, eu gostaria muito de ter você de volta aqui mais vezes para nos esclarecer mais conceitos do dia a dia. Perfeito. Se o público gostar do vídeo, se fizer sucesso, eu vou afundar o canal de vocês. Será um prazer enorme para mim. Com certeza não vai. Então é isso, gente. Obrigado por tudo. Até mais.